essa questão do isolamento, a gente percebe que a nossa prefeita aqui de Juiz de Fora, ela ainda não liberou o retorno às aulas presenciais. E vários lugares estão liberando o retorno das aulas presenciais. E isso gera uma grande diferença de opiniões aí na sociedade. Qual a sua opinião com relação a isso? E deve gerar mesmo, deve gerar muita discussão. Nós vamos pagar um preço muito grande pela ausência de aula presencial, principalmente nas crianças que estudam em escola pública. Crianças que não têm acesso a uma rede educacional que conseguiu minimizar os problemas nesse momento. Mas a minha opinião é, a gente tem que avaliar caso a caso, município por município, a situação da pandemia, em relação a leitos ocupados, em relação à disponibilidade de vagas. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração para a gente levar ao retorno de aula presencial. É muito difícil criticar um prefeito que está reticente em voltar à aula presencial, por causa da estrutura das nossas escolas, pela incapacidade que a gente vai ter em relação à estrutura de sala mesmo, a distanciamento, principalmente para crianças. Para nossa sorte, o SARS-CoV ele não é tão letal para crianças, né? As crianças estão numa fase, em termos fisiológicos, que não apresentam a grande maioria das comorbidades do SARS-CoV, como obesidade, diabetes. Diabetes tem, mas a obesidade tem se mostrado muito complicada no SARS-CoV, muito complicada, talvez até mais que a diabetes. Por outro lado, a gente ainda não tem a liberação ainda não tem número de vacina suficiente para criança. Então, se fosse possível o retorno gradual, presencial, com isolamento, seria interessante, levando-se em consideração que acompanhar o número de casos, estourou o número de casos, começou a encher o hospital, dá um passo atrás. A gente tinha que estar fazendo isso desde o início, eu diria. A partir do momento que a gente começou a vacinar, a gente teve a oportunidade de vacinar pelo menos 2 meses antes do que a gente começou, a gente estaria numa situação hoje muito melhor, muito melhor. Mas ainda é muito difícil a gente bater o martelo. Para analisar isso, para a gente opinar, a gente tem que ter o acesso a números de como estão os dados no município, como estão os dados de hospitalização, números de vacinação, para a gente poder, para aquele município, enxergar a viabilidade das coisas. Isso é o que eu penso, assim. Não dá para criticar ou incentivar sem conhecer os números para aquele município, para aquela situação específica.